Vou te contar uma coisa que só pobre faz. E faz acreditando que está levando vantagem. Não está nem percebendo que está cavando um buraco, mergulhando na pobreza. E é essencial que você entenda isso se você quer mudar de vida, hein? Se você quer de verdade atrair dinheiro e sustentar a riqueza na sua vida, você precisa mudar a sua mente, sair da mente de pobreza para uma mente de riqueza. Se a pobreza não sair de dentro de você, a riqueza não fica. É essencial mudar dentro. Um amigo, só para você entender, um amigo tem uma casa na praia e alugou por 7 dias para uma família. Essa família entrou na casa com uma piscina de 5.000 litros, inflável. Todos os dias eles enchiam a piscina e no final do dia eles jogavam a água fora. Eles fizeram isso por 7 dias. Os vizinhos ficaram horrorizados, avisaram meu amigo. Quando essa família saiu da casa, meu amigo recebeu a conta de água, nem compensou o valor recebido do aluguel. Ele até alterou o contrato, passou a incluir no contrato de locação cota de consumo de água. Consumo até determinados litros paga tanto, acima disso paga excedente. Ele nunca imaginou que alguém tivesse capacidade de fazer isso, que um dia aconteceria isso com ele. Mas acontece, sabe por quê? Porque a pessoa com essa mentalidade, a mentalidade de pobreza, ela pensa assim, a casa não é minha, eu paguei, vou gastar na minha casa, eu economizo, mas na casa dos outros que se dane, não é meu, não entende que o outro não existe, não entende que a vida é dar e receber, que a vida é uma via de mão dupla, aquilo que você envia, você recebe de volta. Ele não tem consciência, essa pessoa que teve essa atitude paupérrima, que ela está ensinando os filhos, as crianças que estavam lá na piscina brincando, ele está ensinando o desperdício. Aí ele quer cobrar que as crianças, que os filhos economizem os recursos naturais na casa dele, economizem energia elétrica, economizar a água. Só que as crianças não vão economizar não, porque ele está ensinando. Pode esbanjar, joga fora, joga fora. É isso que ele está ensinando com o comportamento, com as atitudes, com as ações. Criança não aprende com aquilo que você fala, aprende com o que vê. Os meus colaboradores aqui, piscineiro, jardineiro, eles trabalham em várias casas. Eles me contam coisas, gente, que é de chorar. O pessoal que aluga casa, outro dia o piscineiro falou para mim, Beth, eu cheguei para limpar a piscina e os móveis da sala estavam na piscina, cadeira, mesa, tudo. Era garrafa de cerveja, destruíram a casa. E por que a pessoa faz isso? Ah, porque eu paguei, eu estou pagando, não é meu. Não vou cuidar, que se dane o que é do outro. Sofá, a pessoa vai para o sofá com refrigerante, joga refrigerante, não se dá o trabalho de limpar, porque eu estou pagando a taxa de limpeza. A faxineira que se vire. Só que quando a faxineira vem para limpar, o tecido já estragou, porque o refrigerante secou, que lá a mancha não sai mais. A pessoa vai, colchão, gente, colchão de cama. A pessoa, o proprietário, aluga a casa, colchão novinho. Quando o inquilino sai, quando o inquilino pobre sai, com a mentalidade pobre, tem que trocar o colchão. É refrigerante, é café. Olha, o colchão, não dá nem para imaginar o que a pessoa fez naquele colchão para estragar daquele jeito. Chocolate, leva chocolate para a cama, chocolate derrete. Acho que limpa até as mãos de chocolate, em vez de lavar a mão, limpa no colchão, limpa no sofá, limpa nas cadeiras de tecido, espreguiçadeira, pula em cima, acaba, arregaça com as espreguiçadeiras, tem que trocar tudo. Tem gente que quebra as coisas, vai na casa dos outros, aluga, quebra copo, quebra vaso e tenta, deixa lá, tenta esconder. Esconde, né? Eu vi muito isso, ouvi demais. A proprietária chega, lá tá tudo quebrado, mas tá tudo assim montadinho, escondido, sabe? A pessoa não tem aquele sentimento, aquela honestidade de falar, olha, eu quebrei, vou pagar. Quebrou, paga. Conserta, não dá para consertar? Você vai ter que pagar pelo que quebrou, se você não quiser acumular dívidas. Porque aí que estão as dívidas que muita gente acumula na vida. Aí depois a vida vai para trás e a pessoa não sabe por quê. Ela criou, ela plantou, entende?
Ah, mas na casa dela, ela cuida. Na casa dela, olha, ela economiza energia, ela sai da sala, apaga a luz, porque isso é o certo. Não é nem por questão de vibrar na escassez, gente. Na minha casa, eu não deixo todas as luzes acesas, não é porque eu não posso pagar, eu posso pagar. Mas porque eu penso nos recursos naturais. Para que eu vou desperdiçar recursos naturais, energia elétrica? Para que eu vou fazer isso se eu não estou usando? Se eu não estou no ambiente usando, fica apagado. Se eu não estou usando o ar-condicionado, eu desligo o ar-condicionado. Agora não, o alugante, né, o pobre, a mente pobre, ele vai para a casa de aluguel, deixa o ar ligado lá o dia inteiro, não está nem usando, e com as portas abertas. O ar fica até vazando água, sabe? Estraga tudo. Tem papel de parede? Acaba com o papel de parede, aquela água escorrendo, acaba com tudo. A casa que era bonita, quando o pobre sai, está destruída. Entendeu, gente? Pobre de mentalidade. Eu não estou falando pobre de dinheiro, não. Porque tem gente que está pobre de dinheiro, mas tem uma mentalidade de riqueza, que está criando, está plantando a riqueza, vai colher a riqueza, como eu. Gente, se você me der o seu carro, pode ser o melhor carro, você dá o seu carro na minha mão, você pode ter certeza que eu vou te devolver melhor do que você me emprestou. Vou entregar limpinho, abastecido, tanque cheio. Antes de eu comprar essa casa, eu fiquei 4 meses de aluguel numa casa aqui nesse bairro que eu estou morando. Foi nessa casa, inclusive, que eu gravei o meu curso Desafio Imã do Dinheiro. Se você é meu aluno, minha aluna, no desafio, você sabe que casa é essa. É uma casa linda aqui. Essa casa, quando eu saí dela, a proprietária me enviou uma mensagem agradecendo pelo cuidado. E eu não fui sozinha, não, fui com a minha família. Muitas pessoas, mas a gente cuidou da casa do jeito que eu cuidava do meu apartamento. A casa ficava um brinco. Eu paguei uma moça, né, para ajudar a cuidar da casa, para fazer comida para gente, para fazer limpeza. Eu comprei lustramóveis, porque ela tinha uma parede de madeira. Eu achei que a madeira não estava legal. Eu comprei lustramóveis e eu apliquei lustramóveis. Eu pessoalmente apliquei lustramóveis numa casa que não era minha, que eu estava lá de inquilina. Mas eu não estava morando nessa casa, então eu cuidei da casa como se fosse minha. Cuidei com amor, comprei flores, deixei a casa muito melhor do que quando eu entrei. Até arrumei sofá, arrumava as almofadas, reposicionei algumas cadeiras, coloquei plantas. A casa ficou melhor do que quando eu entrei. Essa é a consciência de riqueza. O rico faz isso, entende? É assim que a gente cria mais riqueza. O outro não existe, é fazendo sempre aquilo que você deseja que façam para você. Se fosse a sua casa, como é que você faria? Você faria na sua casa o que você está fazendo na casa que você está de alugante? Você faria isso? Tenho certeza que não. Outro dia, uma amiga minha que é corretora, ela foi numa casa, quando os inquilinos saíram, ela falou, Beth, eu fiquei com medo, parecia, era lixo, eles ficaram o carnaval inteiro. Eles não tiraram o lixo um dia, a casa estava podre, podre, a pia de louça até o teto. Beth do céu, eu tive que filmar para mostrar para a proprietária, porque eu fiquei com medo. Eu falei, gente do céu, será que destruíram a casa? Destruíram. Ela ficou com medo que saísse até rato do meio do lixo. Como é que uma pessoa pode ficar tantos dias naquele ambiente fedorento, lixo? Isso é pobreza. Limpeza faz parte da riqueza. Limpeza, organização. Sabe? Sujou, limpa, quebrou, conserta. Não dá para consertar, compra outro e repõe. Isso é consciência de riqueza, é essencial que você viva dessa forma. Enquanto você tem aquele pensamento de que eu estou pagando, então eu vou destruir, não é meu, que se dane, aí eu cuido do que é meu, se é do outro, estou nem aí. Esse pensamento é pensamento de pobreza. A consciência da riqueza é aquela consciência de fazer para o outro o que eu gostaria de que fizessem para mim. É organização, é limpeza, é respeito, entende? Você não atrai aquilo que quer, você atrai aquilo que vibra, aquilo que você é, aquilo que você está fazendo. E é nas pequenas coisas que você revela se está pronto para as coisas maiores. Talvez hoje não seja o dia de você pedir mais dinheiro, talvez seja o dia de você honrar melhor tudo aquilo que a vida está te dando, no lugar que você está agora, fazer o melhor que você pode, onde você está agora. E essa consciência de riqueza, ela é aplicável
Não só em casas de aluguel, não só em lugares que você vai passar temporada, mas inclusive no lugar que você trabalha. Como é que é a consciência aí onde você trabalha? Você está desperdiçando os recursos simplesmente porque é da empresa, porque não é seu? Consciência de riqueza é para tudo. Me conta aqui se você se viu em alguma dessas atitudes, se você conhece pessoas que são muito pobres, tão pobres, que você jamais emprestaria a sua casa, nem seu carro, nada, nem uma camiseta para essa pessoa, porque é a pessoa que não cuida, não cuida, não cuida. Me conta aqui. E me conta se esse vídeo te ajudou pelo menos um pouquinho. Lembra que eu amo muito, muito, muito você e a minha intenção genuína, verdadeira é sempre te ajudar a criar riqueza e a sustentar riqueza, felicidade, abundância e prosperidade na sua vida. Beijo gigante, amo muito você, hein? Tchau, tchau.